Olha, hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos romances mais importantes e, vamos combinar, mais estranhos da literatura brasileira, Macunaíma. É uma obra que apresenta uma figura central que simplesmente bagunça tudo que a gente pensa sobre o que faz um herói. Então vamos lá. Já de cara, o título completo joga um quebra-cabeça na nossa mão. O herói sem nenhum caráter. Isso já faz a gente parar e pensar, né? Essa é a grande questão que a gente vai tentar responder aqui. O que será que o Mário de Andrade, o autor, queria dizer com esse subtítulo tão provocador? É um xingamento? Uma piada? Ou será que é algo muito mais profundo sobre o que é ser brasileiro? Para a gente começar a entender esse paradoxo, primeiro a gente precisa conhecer o nosso protagonista. E olha, pode acreditar, ele não é nem um pouco convencional. A história já começa de um jeito completamente mítico, lá no coração da Amazônia. Desde a primeira linha já fica claro que esse não é um personagem comum. Ele nasce preto retinto, filho de uma índia Tapanomas, e a própria existência dele parece amarrada nos mistérios e na escuridão da floresta. E se a origem dele já é estranha, a personalidade é mais ainda. A chave para entender o Macunaíma talvez esteja nas suas 3 primeiras palavras, que viraram um verdadeiro ícone. É isso mesmo. Depois de passar 6 anos em silêncio, sem falar uma única palavra, a primeiríssima coisa que o Macunaíma fala é essa frase. Ai, que preguiça! E essa expressão vira o lema dele, a resposta para quase tudo, e define a base do caráter dele. Agora, o que é fascinante aqui é essa mistura de traços. Ele é preguiçoso ao extremo, mas também é muito esperto. Ele é amoral, ou seja, age só pelo desejo do momento, mas ao mesmo tempo é ingênuo. Ele é um metamorfo, pode mudar de forma, e é totalmente insubordinado. Ele não se encaixa de jeito nenhum no molde do herói nobre e virtuoso. Pelo contrário, ele é um monte de contradições. E a passagem dele para a vida adulta é tão bizarra quanto o resto. Uma entidade da floresta transforma ele num homem forte, mas a cabeça dele, a mentalidade, continua de criança. É uma imagem muito poderosa, né? Um corpo de adulto com a mente e o rosto de um menino. Para entender por que o Mário de Andrade criou um herói tão caótico, a gente precisa olhar para a forma como o livro foi escrito. Porque, olha, não é um romance tradicional. O próprio autor nos dá a chave para entender a obra. Ele chamou de rapsódia. Pensa numa música que pega várias melodias diferentes do folclore, da cultura popular, da música clássica e junta tudo de um jeito meio improvisado, bem livre. É exatamente isso que o livro faz com as histórias, os mitos e as várias linguagens do Brasil. E o livro em si é um exemplo perfeito desse contexto. Foi escrito assim num rompante de criatividade e é uma obra fundamental do modernismo no Brasil. Os modernistas queriam justamente isso, quebrar os padrões europeus e criar uma arte que fosse a cara do Brasil, misturando todas as nossas influências, sem colocar uma acima da outra. E talvez nenhuma cena capture melhor essa busca por uma identidade brasileira do que a do Banho dos Irmãos. É uma alegoria fantástica e super direta sobre a formação racial do Brasil. Da mesma família, da mesma fonte de água mágica, saem as 3 cores que formam a base do nosso povo. Ok, com esse personagem e todo esse contexto na cabeça, a história se desenrola como uma grande aventura, uma busca por um objeto perdido muito valioso. O que bota a trama para andar é a perda da Muiraquitã, que é um amuleto de pedra verde dado a ele pelo grande amor da vida dele, a Si, a líder das guerreiras amazonas. Quando ela morre e vira uma estrela no céu, ele perde essa pedra, que era a única lembrança que ele tinha dela. Essa busca pela pedra leva ele numa jornada épica pelo Brasil. Ele descobre que o amuleto foi parar nas mãos de um cara que se tornou um industrial riquíssimo em São Paulo. E aí, pronto. O herói da selva e seus irmãos partem para a metrópole. E é aqui que a genialidade cômica do livro explode. Macunaíma interpreta a cidade grande com a cabeça da floresta. Carros são monstros, elevadores são bichos esquisitos, telefones e buzinas são os sons de criaturas da mata. É um choque de culturas hilário e ao mesmo tempo muito profundo. O vilão da história não é só um capitalista ganancioso qualquer. Ele é, na verdade, a encarnação de um monstro caníbal do folclore indígena, o gigante Piaimã. O Mário de Andrade mistura o mito antigo com a figura do industrial moderno, o devorador de gente. Então, depois de toda essa jornada maluca, vamos voltar para a nossa pergunta lá do início. O que tudo isso nos diz sobre o nosso herói? Bom, chegou o momento de juntar todas as peças. A preguiça, as contradições, a jornada, a rapsódia. Como é que isso tudo explica um herói sem nenhum caráter? E aqui está o pulo do gato. A frase não significa que ele não tem personalidade. Significa que ele não tem um caráter só. Ele não é uma coisa só.
O caráter dele é fluido, muda o tempo todo, está sempre se formando, assim como o próprio Brasil. Macunaíma é a síntese do Brasil. Ele carrega em si as 3 raças. Ele é a mistura do antigo e do moderno, do certo e do errado. Ele é o retrato de um povo que, na visão modernista, ainda não se definiu, que vive nessas contradições. Essa transformação visual e também simbólica é o coração do livro. Ele não deixa de ser uma coisa para se tornar outra. Ele acumula todas essas identidades. Ele é a personificação da nossa mistura, da mestiçagem cultural e racial do Brasil. Mas a obra não é só uma celebração, não. Ela também é uma baita crítica. Essa frase, que é uma adaptação de um ditado antigo, aparece no livro e aponta para os problemas crônicos do país, comparando eles a uma praga de formigas que destrói tudo e a falta de cuidado, a pouca saúde. E é com essa reflexão que Macunaíma nos deixa. Essa falta de um caráter fixo, definido, é uma fraqueza ou é a maior força do Brasil? Ser essa mistura, essa rapsódia de povos e culturas é o que nos torna únicos. Talvez o verdadeiro heroísmo não esteja em ser perfeito e certinho, mas sim em abraçar todas as nossas contradições.